Oi pessoal, hoje a gente vai introduzir então a ligação química para vocês. Essa primeira aula ela vai ser dividida com a introdução, né, explicando por que as ligações químicas são formadas, e também a gente vai ver o primeiro tipo de ligação, que é a ligação iônica. Bom, os átomos e a ligação química, né? Com exceção dos gases nobres, todos os elementos que a gente tem na natureza, eles vão se encontrar combinados, ou seja, ligados, formando, né, as ligações químicas. Os gases nobres, só para recordar, é o grupo 18 lá da tabela periódica, né? A última coluna composta por esses elementos: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e oganessônio. Então aqui tá, né? Eles se encontram combinados, ou seja, ligados através da ligação química. E aí, a partir dessas ligações, eles formam os compostos químicos que a gente encontra numa grande, infinita diversidade no nosso universo. Bom, mas por que os gases nobres eles não se ligam, né? Então, eles têm a última camada, que é a camada de valência, completa. Por completo, a gente fala que eles têm o octeto completo. Vamos só analisar. O hélio, ele tem a sua camada de valência como a primeira camada, com a distribuição eletrônica 1s2. Veja que a segunda camada ela está vazia. Então, é 1s2, camada completa, porque a gente não tem outro subnível para ser preenchido. Aí a gente tem o neônio, que tem a primeira camada e já tem a segunda. E ele tem também essa camada completa, né? 2s2, 2p6. E aí, por fim, ó, o argônio, o terceiro elemento que a gente chega aqui. É a terceira camada, 3s2, 3p6. Então, por camada de valência completa, a gente entende que é preenchida pelo menos até o subnível 3p, né? O p no caso. 3p para o argônio, 2p para o neônio. Para o hélio só não tem um P porque ele simplesmente não existe. E os outros átomos, por que eles se ligam? Para alcançar estabilidade. Então, à medida que os compostos, que os átomos se unem para formar aí os compostos através das ligações químicas, a gente tem uma diminuição da energia do sistema, o que é favorável. Então, esses átomos eles ficam mais estáveis nessa situação. E a gente fala que eles ficam mais estáveis quando eles seguem a regra do octeto. Mas o que é essa regra do octeto, certo? Então, a regra do octeto, ela diz que todo átomo tende a atingir a configuração eletrônica, ou distribuição eletrônica, de um gás nobre. Isso é o que diz a regra do octeto. Mas esse octeto da regra do octeto quer dizer de fato 8 elétrons? Vamos olhar só alguns exemplos. Esse gás nobre que vai ser formado vai ser sempre o mais próximo do elemento em questão. Então, por exemplo, o flúor, o gás nobre mais próximo a ele é o neônio, certo? Que tem a configuração 1s2, 2s2, 2p6, enquanto o flúor está em p5. Mas o hidrogênio, o elemento mais próximo, o gás nobre mais próximo a ele é o hélio, que tem só um s2. Então, veja, no caso do flúor, seria a camada de valência com 8 elétrons, enquanto o hidrogênio teria a camada de valência com apenas 2 elétrons. Então, veja que, na verdade, o octeto fala em relação à configuração eletrônica do gás nobre. Se o gás nobre for o hélio, 2 elétrons. Se for os demais, aí sim, 8 elétrons, como é o caso do flúor, que atinge a configuração eletrônica do neônio ao formar as ligações químicas. Bom, é através dessas ligações que outros átomos, que não os gases nobres, vão atingir esse octeto, ou seja, essa camada que a gente chama de completa. Então, através de ligações químicas. Então, quais são os tipos de ligações, né, que podem ser realizadas
para que se atinja esse octeto e essa estabilidade pelos átomos. Primeiro, ligação iônica, que é entre íons essa ligação, então uma atração entre espécies de cargas opostas, né? Lembrando que os íons, a gente tem os cátions e os ânions, cátions com carga positiva, ânions com carga negativa. Geralmente essa ligação ela se dá entre um metal e um ametal. Isso porque um metal ele tende a perder elétrons para ficar com a camada, para perder a camada inteira mais externa e ficar com a interior completa. E um ametal ele já tem a última camada com mais elétrons. Então, para ele compensa mais receber elétrons e formar um ânion. Então, o cátion do metal vai se ligar com o ânion do ametal. A gente tem a ligação covalente, que é uma ligação onde tem o compartilhamento de elétrons, e geralmente ela se dá através de ametal com ametal. Isso porque nenhum dos dois quer perder elétrons, no máximo ganhar, só que aí tem uma competição, né? Então, o mais fácil é que os elétrons que vão formar a ligação química acabem pertencendo aos dois. E aí, por fim, a gente tem a ligação metálica, que a gente fala que tem um mar de elétrons. São os elétrons da camada de valência que ficam livres entre os átomos de metais. Então, como o nome já diz, né, é uma ligação formada entre metal e metal. Vamos começar pela ligação iônica. Então, ali eu tinha comentado sobre o metal ligando com a metal. Então, observa que o metal ele é menos eletronegativo. Portanto, é mais fácil para ele doar o elétron, certo? Então, ele acaba doando, como é o exemplo do sódio, que tem um único elétron. Ele doa esse elétron para o cloro, que é mais eletronegativo, sendo um ametal. E aí, eles vão formar esses dois ânions, Na+, com 8 elétrons na camada de valência, que passa a ser a segunda camada, ele perde a terceira, e o cloro recebe esse elétron, completando aí o octeto dele na terceira camada. Tinha 7, passa a ter 8. Mas observa como é a estrutura desse composto iônico. Ó, esses menorzinhos são os sódios e os maiores são os cloros. Eu não tenho um único íon de sódio ligado a um único íon de cloro. É um cristal que a gente chama uma rede cristalina intercalando cloro, sódio, e por aí vai nas 3 dimensões. Bom, como é que a gente pode construir e saber qual que é a proporção, né, entre os átomos? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eles são neutros. Então agora, para a gente fazer essa construção, eu vou usar esse esquema de representar com um dentinho para dentro o cátion, porque ele tem um elétron a menos, então isso aqui representa que ele perdeu um elétron. E o ânion, ele tem um elétron a mais, então esse dente está para fora, ok? Então, um exemplo só para a gente ver. O sódio, ele forma um sódio com carga positiva mais 1. Um elétron na camada de valência, porque ele vai perder, então, esse elétron e formar o cátion com carga positiva. Então, a gente pode representar ele dessa maneira aqui, com um dentinho para dentro, porque ele tem uma carga mais 1. Outro exemplo, o alumínio. O alumínio neutro tem 3 elétrons na camada de valência. Ele perde esses 3 elétrons e forma um alumínio 3+. Então, ele tem 3 cargas positivas. A gente pode representar ele com 3 dentes para dentro, depois de perder esses elétrons. O cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar um elétron para completar essa camada mais externa do que perder os 7, né? Então, ele vai ter um elétron a mais, ele tem esse dentinho para fora. E por fim, o oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência, ganha 2 elétrons e vai formar a espécie O2- com um octeto completo. Como ele tem 2 cargas negativas, a gente expressa com 2 dentes para fora. Então, montando os compostos iônicos.
Como eu comentei, eles devem ser neutros, não pode ter carga sobrando, né? Então, o balanço entre cargas positivas e negativas tem que ser perfeitos. Nesse caso, a gente está representando as cargas pelos dentes. Dente para dentro, dente para fora. Então, eu tenho sódio, ele vai se ligar com cloro. Então, veja, não sobra dente para lugar nenhum. Um sódio para um cloro, tá ok. Já o alumínio, 3+, né, que a gente tinha visto que ele perde os 3 elétrons da camada de valência. Vamos colocar um oxigênio. Observa, o oxigênio tem 2 elétrons, né, 2 cargas negativas a mais. Portanto, ele não preenche todos os dentes do alumínio, não fecha. Então, eu tenho que adicionar mais um oxigênio, né, para completar. Só que veja, agora que eu botei mais um oxigênio, eu tenho um excesso de carga negativa, ainda não está batendo. Então, agora eu tenho que adicionar um alumínio para ocupar esse espaço. E, novamente, ainda não consigo fechar o balanceamento de cargas. Eu tenho 6 cargas positivas e 4 negativas. Eu acrescento o último oxigênio e aí agora sim eu tenho um balanço perfeito entre as cargas representadas pelos dentes. Não sobra nem carga positiva, nem carga negativa. A partir disso, eu sei a proporção entre os elementos para formar esse composto iônico. Então, no NaCl eu vou representar por NaCl. Já o do alumínio e oxigênio, eu tenho 2 alumínios, então Al, eu represento embaixo a quantidade de alumínios, oxigênio, então sempre o metal primeiro, depois o ametal, e nesse caso são 3. Então, Al2O3, essas são as fórmulas químicas desses elementos. Eu ainda posso representá-las pelo que a gente chama de estrutura de Lewis. Então, só para colocar aqui para vocês. Nesse caso, eu vou representar o metal primeiro dentro do colchetes. Observa que ele perdeu o elétron na camada de valência, então a gente não representa nada ao redor dele. E a gente representa a carga aqui em cima. Já o ametal, é o Cl, ele recebeu um elétron, então ele tinha 7, passa até 8. Eu vou representar por pontinhos esses elétrons da camada de valência. Como ele recebeu 1, ele tem carga menos 1. Já o alumínio e oxigênio, eu vou colocar aqui Al, vou representar a carga 3+ em cima e embaixo eu represento a quantidade. Para o oxigênio, a mesma coisa. O oxigênio ganhou 2 elétrons, então ficou com 8 na camada de valência, represento esses 8 elétrons através dos pontinhos. Colchetes, a carga, como foram 2 elétrons, carga 2-, e a quantidade que precisa para fechar um composto neutro, 3. Essa é uma das maneiras que a gente tem para determinar a proporção. A outra é fazendo a doação daquele elétron. Então, eu tenho sódio com um elétronzinho e eu tenho cloro com os seus 7 elétrons. Ele precisa ganhar 1. Nesse caso, o sódio doa, e a partir disso a gente tem a formação do Na+, mais Cl com os 8 elétrons, né? Estão representados pelos pontinhos, carga menos, ok? E aí a gente sabe que a proporção é 1:1. Do alumínio e oxigênio, a gente pode representar aqui o alumínio, 3 elétrons, oxigênio, que tem 6. Ele precisa receber 2, certo? Então, eu vou por aqui ele recebendo 1, 2. Mas ainda sobra um elétron no alumínio. Então, eu acrescento mais um oxigênio. O alumínio doa 1, mas esse oxigênio fica apenas com 7 elétrons. Então, eu preciso de mais um alumínio. 1, 2, 3. Dou um elétron aqui e completei o octeto agora deste oxigênio. Falta ainda oxigênio, porque ainda tem elétron no alumínio. Acrescento mais um, agora sim. Tenho 2 elétrons, esse oxigênio precisa receber 2, vou doar. E aí, finalizado isso, eu tenho que eu vou formar 2 alumínios com carga 3+, mais 3 oxigênios
com os seus 8 elétrons e carga 2 menos. Então, composto aqui NaCl, proporção 1:1, e aqui Al2O3, proporção 2 alumínios para cada 3 oxigênios. Então, isso lembrando que é apenas a proporção, porque todos eles vão se encontrar naquela forma de estrutura cristalina, onde intercala os ânions com os cátions, ok? Vocês podem usar qualquer uma das duas formas para determinar a proporção entre os elementos, ok? Lembrando, principalmente, que eles têm que formar compostos neutros, então a quantidade de carga negativa tem que ser igual à quantidade de carga positiva para eu gerar um composto iônico. Então, essa aula era sobre essa ligação química do tipo ligação iônica, principalmente uma introdução para vocês saberem mais por que os elementos formam as ligações, ok? Então, na próxima videoaula, eu falo melhor sobre a ligação covalente e a ligação metálica. Então, por hoje era isso, pessoal.